pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira. A população foi chamada para falar se queria continuar tendo esse direito de ter acesso às armas. E a população disse que sim. Só que agora eu fiquei pensando aqui num negócio, né? O Joe Biden ficou esse tempo lá, agora os 4 anos, e não colocou nenhuma mulher lá para ser chefe de gabinete dele. Isso vai intensificar, vai jogar gasolina no fogo e vai intensificar as lutas populares. Eu não vou botar a Câmara em policial meu de maneira alguma. Por que todo mundo contra Boulos? Não é que eu acho o Ricardo Nunes grande coisa, eu acho ele um puta de um bunda mole. Você não é homem. Não dá pena. Vai. Não. Nossos comerciais. E nós dizemos não à redução da maioridade penal. Chanceler Alemanha. É um absurdo. Tem bandido que 50 vezes é preso, 50 vezes é solto. Já na audiência de custódia. Рост производства – это результат увеличения. Какая разница? Para se dirigir um país, é fundamental que se tenha preparo. Eu me sinto mulher, deputada Nicole. A relação de emprego, na minha opinião, deveria ser tratada igual uma relação de casamento. Quem não quer defender o agro, fica proposta. Faça fotossíntese. Talvez dê certo. Nós derrotamos o bolsonarismo. Perdeu, mané, numa mola. I think they will continue from the backbenches as they have continued from the front. President of the United States of America. Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio. Vamos dizer que a democracia está falida e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. E aqui tem uma mulher que tem coragem, que desafiou o sistema. De novo o mundo se curva ante o Brasil. Viva a presidenta Dilma. País de jumento. Eu estou saudando a mandioca. Dólar passando de R$6, juro para cima, ajuste fiscal do Lula e do Haddad. Liberdade de expressão, ela é absoluta, né? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Go to hell. You're not stopping me. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Portanto, fazemos um discurso, mas, na prática, nós continuamos autoritários. Jair Bolsonaro, uma das piores coisas que poderia ter acontecido ao Brasil. Quem depredou, fez coisa errada, naturalmente precisa ser julgado, mas com um rito adequado. The future is gonna be amazing! Estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da ANTEC. Depois eu não estudei mais. Eu colava um pouco do Alexandre Schwartzman, do Laércio Menezes para passar. Obrigada, foi um prazer estar aqui recebendo essa homenagem. Viva la libertad, carajo! É por isso que eu sou um amante da democracia. A maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. So we're going to get back to our roots and restoring free expression on our platforms.
Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast Haja Lucidez. Eu sou a Júlia Luci. Aqui é o espaço para a gente trazer pessoas das mais diversas áreas do nosso país, pessoas com coragem e, claro, com muita lucidez. E hoje, gente, finalmente, atendendo a muitos pedidos, eu estou aqui com a Cristina Grêmio. Tudo bem, Júlia? Uma alegria. Finalmente bateu a agenda e consegui estar aqui com você. Né, Cris? Haja lucidez. Haja lucidez, né? O que a gente está precisando, né, Cris? Precisamos, lucidez, né? Em todos os sentidos, ainda mais nesse momento de Brasil, né? E nós que estamos no jornalismo também, porque fica difícil analisar o que está acontecendo no país, né? Até porque as pessoas querem muito saber os próximos passos. E amanhã? E como é que nós vamos saber se nem hoje está muito certo? Então, haja lucidez mesmo. No Brasil e no mundo, né, Cris? Que momento terrível que a gente está vivendo. A gente acabou de viver essa tragédia aí do Charlie Kirk. Você vê a resposta da Inglaterra, que não estava relacionada a Charlie Kirk, mas é um estopim em relação a ódio, a discurso intolerante, e que é o que vem da esquerda para cima da direita sempre, né? Então, se tem algo que possa se tirar de proveitoso dessa tragédia especificamente, o que está acontecendo depois, é finalmente o que a gente falava há anos, escancarado. Tá feio ser de esquerda. É feio fingir que apoia a minoria, fingir que é antirracismo, fingir que é pró-imigrantes e depois ir lá e atacar todas essas minorias sem nenhum pudor só porque são de direita. Sim. Né? Ficou muito feio. Tanto que a gente vê essa onda, e aí, não sei, né? Tem gente que acha que é até meio transcendental, de gente se convertendo. Demais. Após a morte do Charlie Kirk, se convertendo ao conservadorismo, se convertendo de volta à família, de volta à igreja, à religião, né? À introspecção, até sair um pouco desse momento histriônico, né? Essa cultura woke, repensando e externando isso. Então, quando são eles mesmos falando para a tribo deles, isso que a gente estava seguindo está muito errado, a gente tem que achar realmente que nenhuma morte justifica, mas que se tem alguma forma de deixar um legado, além de tudo que ele falou ao longo de todos os programas dele, que agora o pessoal está acessando e está vendo que não tinha radicalismo nenhum, mas é realmente despertar quem a gente, com a lucidez do dia a dia, não estava conseguindo despertar. Né? Mas que momento. De uma tragédia, né, Cris? E a mulher dele falou sobre isso, né? Olha, se vocês imaginavam que o trabalho do meu marido ia cessar, vocês não têm ideia do que vocês despertaram. Despertaram, porque eu, por exemplo, não conhecia a Érica. Eu comecei a acompanhar a Érica no pós-assassinato do Charlie. Eu também. Né? E ela também tem, não sei se é podcast, mas ela também tem programa, ela também é comunicadora, também é conservadora, né? Super família, a família deles ali super estruturada, super amorosa, até a forma como ela está lidando com o luto das crianças inspira tantas mulheres, tanta gente que sofre, né, perdas parecidas e tal. Então, gente de esquerda e de direita. Aí você vê o lado humano e começa a acordar um pouco. Peraí, haja lucidez. Vamos parar um pouquinho, serenamente, e refletir em que nível chegou a discussão aqui do ser humano. Era para estar discutindo isso aqui, ou a gente tem que descer um pouquinho, baixar a bola, refletir e pensar que somos todos humanos, somos mães, somos pais, né? Somos maridos, esposas, querendo relações saudáveis. Temos ou não temos convivência com nossos pais, honramos ou não honramos nossos antepassados. Isso é ser conservador, ou a gente vai se rebelar contra tudo e contra todos e fazer revolução eternamente em todas as esferas do viver? Então, eu acho que tem muitos questionamentos que estão vindo, mas é um momento de humanidade mesmo, é um momento estranho, para dizer o mínimo. E é muito complicado fazer comunicação nesse momento, né, Cris? Você é jornalista desde sempre? Desde que você começou a trabalhar? Desde sempre, sim. Eu contei minha história esses tempos no Pânico, que me convidaram lá para o programa, e viralizou o trechinho que eu falava: eu não lembro por que eu decidi ser jornalista, eu só lembro que eu tinha 14 anos. Olha! Foi quando eu entrei no ensino médio que deu esse estalo. Eu gostava muito de ler, gostava muito de escrever, sempre gostei de humanas. Então, as minhas disciplinas favoritas, eu sempre fui boa aluna, mas as disciplinas que eu gostava mesmo, que eu estudava com gosto, língua portuguesa nem se fala, eu já estudava línguas desde pequena, com 15 anos eu já era fluente em inglês, depois na época da faculdade estudei francês, estudei italiano, então línguas eu sempre gostei muito, e é língua gramática, é saber o porquê das construções, né, da língua, história, geografia, geopolítica, eu já gostava disso tudo muito novinha. Então hoje eu entendo porque eu escolhi
a profissão que não era de ninguém da minha família, não tinha nenhum jornalista. Olha. Tenho antepassados jornalistas que depois eu começo a conhecer mais a história de avô, tio-avô, bisavô e tal. Tem até políticos lá para trás na família, tem. Mas não tinha ninguém do meu convívio que fosse jornalista ou que fosse escritor. E eu escolhi essa carreira. 35 anos já como jornalista. Uau. No início, um longo início, né? O início e uma parte considerável da minha carreira como repórter de televisão, numa época pré-internet, então a televisão não era o que é hoje, a televisão aberta, né? Não existia nem TV a cabo. Comecei em 1990, no 3º ano da faculdade. Então, durante muito tempo, era a comunicação de massa da época. E eu fazia aquilo com muita paixão, assim. Fui repórter de TV por 26 anos. Nossa! E eu saí um pouco antes do impeachment da Dilma. Já era uma época de crise econômica muito forte ali. E tinha demissões rotineiras na emissora onde eu trabalhava. E eu pedi para me colocarem numa daquelas levas, porque eu já não estava mais... Estava meio num burnout, assim. Eu gostava muito do que eu fazia, não tinha problema nenhum com a emissora onde eu trabalhava, com os colegas de trabalho, com chefia, nada. Mas eu não estava mais no lugar certo. Então... Que você estava onde antes? Na Globo? Esse último emprego meu era afiliada da Globo de Curitiba, onde eu trabalhei dos 26 anos que eu fui repórter de televisão, 17 anos eu trabalhei lá em períodos diferentes, porque eu trabalhei 4 anos no Rio de Janeiro, trabalhei 2 anos no Nordeste. Olha. Fui correspondente da Globo em 2 estados do Nordeste, Maranhão e Piauí, por 2 anos. E depois eu voltei para Curitiba e fiz mais 13 anos lá. Então, eu estava na afiliada Globo quando eu encerrei a minha carreira de repórter de televisão. E aí eu comecei a estudar as mídias digitais, que aí já estavam fortes, a internet já tinha vindo com gosto, né? 2016 já tinha as redes sociais. E, por acaso, foi quando começaram a primeira rede social colocou a ferramenta de live, que foi o Facebook na época. Depois, quase instantâneo, o Twitter com o antigo Periscope. Então, eu comecei a testar aquelas ferramentas e estudar marketing digital também, como divulgar, e vi que tinha espaço para jornalismo ali. Até então, o que tinha de jornalismo digital era blog, né? Sem nenhuma conotação pejorativa que é a que eles colocam hoje nos jornalistas, que eles querem dizer que não são confiáveis, eles chamam de blogueiro. E, normalmente, quem chama de blogueiro o jornalista conservador independente, são blogueiros da mídia mainstream, que virou essa militância descarada de redação, né? Porque o blogueiro é aquele que fazia um trabalho independente ali. O blog, o blog né? era um jornal individual, ele era o próprio jornal, só que nos meios digitais. E aí, o que aconteceu? Essas minhas lives... Bom, como jornalista, recém-saída de uma carreira longa, de 26 anos como repórter de televisão, Curitiba, que é a minha cidade, sede da Lava Jato na época, a Lava Jato no seu auge, já com muitas condenações, foi antes ainda da prisão de Lula, mas já tinha muitos políticos condenados e tal, a população vendo, aprovando, né, valorizando que as investigações acontecessem, que houvesse punição para político corrupto, algo que era inédito, né, no país, pelo menos em massa, naquela quantidade. E aí entraram os empreiteiros e entraram os doleiros, então foi expandindo todo o entorno da política que permitia aquela corrupção toda. Eu falei, vou acompanhar a Lava Jato, os processos eram todos abertos. Independente, você está falando? Independente. Os processos eram todos abertos, aquelas delações eram todas, né, aqueles depoimentos de 7, 8, 10 horas. Igual a gente vê agora acontecer nas CPMIs ou nos próprios processos absurdos aí do STF, aconteciam na Lava Jato. E eu comecei a acompanhar aquilo de forma independente e trazer um resumo semanal para a minha audiência, que era pequena ao vivo. Tinha ali 40, 50 pessoas e eu dizia, bom, já é uma sala de aula lotada. Olha, que legal. Só que aquilo, no dia seguinte, já tinha 400 views, depois já tinha 10 mil. E a Gazeta do Povo, que foi o primeiro jornal do país a digitalizar todo o conteúdo, é um jornal de mais de 100 anos, está com 106 agora, né? Na época tinha 96, 97 anos. Digitalizou todo o conteúdo, viu que, de repente, da noite para o dia, deixou de ser um jornal impresso, passou a ser rádio, TV e jornal na mídia digital. Então, eles me chamaram, já me conheciam da TV, porque as afiliadas Globo no Paraná são do mesmo grupo da Gazeta do Povo, né? Tem rádios também nesse grupo, tem instituto, enfim, é um grupo grande de comunicação. E aí me chamaram para implantar a editoria de vídeos e os primeiros jornais em vídeo... Jornais comentados, os primeiros programas em vídeo na Gazeta. Que legal. Então, eu comecei como âncora de um programa que se chamava Última Análise, e isso é 2018.
Por acaso, ele entrou no ar na semana em que começou a campanha eleitoral de 2018, iniciozinho de agosto. Então, a gente acompanhou facada no Bolsonaro, tudo que aconteceu, incêndio no Museu Nacional, teve muitos fatos políticos importantes naquela campanha. E depois acompanhamos também a transição, o início do governo Bolsonaro, quando estava mais ou menos com uns 100 dias, que é ali pelo 3º, 4º mês, a Gazeta decidiu tirar do ar. Eu era âncora e eu era diário. E era 9 horas da noite, por isso Última Análise, e eu envolvia o grupo de colunistas, só que trocava o time toda noite. Então, a gente começou a dar cara para muitos dos colunistas que eram só texto. Então, tinha Fiuza, tinha Rodrigo Constantino, tinha filósofo, cientista político, economista, tinha muita gente, muitos que nem estão mais na Gazeta hoje, que vinham para o vídeo com Última Análise. Aí a Gazeta tira do ar, porque era muito caro pagar cachê para todo mundo, vídeo, né? Toda a equipe técnica e tal, mas foi aí que me pediram para implantar a editoria de vídeos e pensar uma pequena grade de programação. Então, a gente começou a ver não só entre os colunistas, mas entre os jornalistas, aqueles que tinham interesse em um perfil de vídeo, e começar a pensar em programas em vídeo. E quando isso se consolidou, aí eles me chamaram para ser colunista em vídeo. Então, foi a primeira colunista em vídeo da Gazeta. E o que aconteceu? Isso já era janeiro de 2020. 2 meses depois estourou a pandemia. 3 meses depois estourou a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Todo mundo passou a consumir muito vídeo. Muito digital e muito vídeo. E aí veio... A Gazeta conseguiu dar porque daí já tinha alguma programaçãozinha em vídeo, começou. A Jovem Pan me chamou para fazer parte do time que transformou a rádio em TV, que foi já no 2º semestre de 2021, né? Mas aí eu fiz parte desse time também. Aí minha imagem explodiu bastante, os meus vídeos na Gazeta, os meus vídeos como colunista já eram muito vistos, eu já estava em programas de análise política como âncora, mas comentarista. Aí eu fiz um projeto para a Gazeta que chamava Hora do Strike, é um programa que ainda existe independente no YouTube, mas era um programa da Gazeta, eu era âncora, comentarista, e ele tinha uma diferença em relação aos programas de análise política que já existiam na época, que era, eu trouxe os youtubers para dentro do jornal. Então, eu tinha Gustavo Gayer, quando ele nem sonhava em ser político ainda. A Bárbara, do canal Te Atualizei, que já tinha uma audiência grande, mas ainda era relativamente desconhecida. O Kim Paim, lá da Austrália. Então, eles eram meus comentaristas fixos. E como a Bárbara não podia participar toda semana, esse era um programa semanal. Então, tinha eu, Kim Paim e Gustavo Gayer fixos e a Bárbara a cada 15 dias. No intervalo das participações da Bárbara, eu tinha um time que era Leandro Ruxo, Paulo Figueiredo. Eu trouxe muita gente do YouTube para a Gazeta. Bernardo Kister, o Paulo Souza, do canal Hipócritas, que na época estava no auge. Eu tinha um time bem bom que fazia rodízio, Lacombe. E aí, alguns deles, depois das participações no Hora do Strike, viraram colunistas da Gazeta também. O Gustavo Gayer foi para a política. Aí, depois, no ano eleitoral, a Gazeta tirou esse programa do ar por medo de... Já estava com a censura rolando no Brasil, todo o processo de perseguição a conservadores, toda a difamação dos blogueiros, dos jornalistas independentes. Então, a Gazeta decidiu tirar da grade de programação do jornal esse programa, que era mais polêmico até certo ponto, porque eram essas figuras que não eram do jornalismo. E hoje, E aí nós seguimos no YouTube, eu segui com esse programa independente, continuei como colunista da Gazeta, continuei como comentarista de outro programa que entrou no lugar do Hora do Strike, que aí eu trouxe Karina Michelin, aí eu trouxe a Adriles, eu trouxe uma outra leva de comentaristas para dentro da Gazeta para discutir temas que são das convicções da Gazeta. A Gazeta é o único jornal do país que tem publicadas todas as suas convicções, tudo que ela defende como veículo de comunicação. Então, toda a parte do liberalismo econômico, privatizações, livre iniciativa, meritocracia, empreendedorismo, né, liberdade econômica. Antes da lei de liberdade econômica do Bolsonaro, a Gazeta já tinha publicado lá, defendemos a liberdade econômica, que é permitir que as pessoas criem empresas e empreguem outras pessoas e não que o Estado seja o grande fomentador do desenvolvimento. Então, tem toda essa parte nas convicções e tem a parte do conservadorismo. Defende a família, o casamento, a educação na mão dos pais e não do Estado, liberdades todas, liberdade de imprensa, de expressão, liberdade religiosa. E isso tudo pegou muito forte na pandemia, porque tudo isso foi questionado, tudo isso foi atacado. E a gente colocou no ar, no lugar do Hora do Strike, um programa que chamava, Segunda Opinião, era na segunda-feira, à noite, então era a Segunda Opinião, e aí era a Adriles, era a Karina Michelin, tinha a Paula Marisa,
que é jornalista, mas é youtuber também. Tinha a Bruna Torlai, que também foi uma época da Jovem Pan, mas era a Bruna Torlai é professora de filosofia. Então, a gente tinha discussões mais focadas na parte comportamental do conservadorismo. E sempre caía em discussão política também, né? Que delícia, e ali foi. Né? E aí depois teve a minha jornada política. Que aí eu quero falar com você sobre isso também, porque é uma virada de chave que faz, assim, é uma guinada na vida, né, Cris? Sim. Você gostou da experiência de ser candidata à prefeitura? Eu vivi uma experiência muito dura, no sentido de ter... Você acompanhou de perto, né? No sentido de ter sido... Eu fui considerada... Não foi que eu me vendi assim, mas eu fui considerada a candidata antissistema do Brasil. Porque o Brasil inteiro acompanhou a eleição de Curitiba e eu, de fato, lutava contra tudo e contra todos sozinha. Sozinha no sentido de um partido muito pequeno, não tinha nenhum apoio político, não tinha grupo político, não tinha políticos, né, de carreira, ninguém comigo. Assim, mas eu tinha a população da minha cidade comigo. Na verdade, minha candidatura só existe, só surge porque os curitibanos pediram. Me procuraram ao longo de um ano, e não eram grupos políticos, eram grupos da sociedade civil. Então, era representante de associação de moradores, de associação de classe, de conselhos. Era gente que orbita no entorno do universo público municipal, mas não participando. Antes disso, então, se não fossem os pedidos, você nunca tinha pensado em ser candidata? Eu nunca tinha pensado em 2022. No chat dos programas, toda hora aparecia, né? Cristina Grêmio é deputada, sai para deputada. Isso falavam muito na época. E aí, mais perto do ano eleitoral, 2023, começou a surgir prefeita, e ninguém me via como vereadora, porque tinha eleição para vereador também. Eu, na verdade, tinha uma convicção assim, se fosse para eu partir para uma jornada diferente que a minha, que já fazia 34 anos na época, né? Agora estou com 35 anos de jornalismo, não faria sentido eu largar aquilo para ser vereadora, mais uma. Com todo respeito aos vereadores que são necessários, que tem muitos bons, mas não fazia sentido. Está dentro de um grupo, né? É um colegiado. Eu já estava, assim, 35 anos de jornalismo, cobri inúmeras eleições, desde a época da cédula de papel, acompanhei toda a transformação do Brasil, todas as grandes leis que regem o século XXI no Brasil, eu acompanhei o nascimento delas. A Constituição de 88 mesmo foi escrita na época que eu fazia faculdade. Eu entrei na Faculdade de Jornalismo da Federal do Paraná em 1988, então eu acompanhei muito dessa discussão. Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, o novo Código Brasileiro de Trânsito, que já está velho pra caramba, mas, né, velho no sentido de faz mais de 2 décadas que está aí, mas eu acompanhei quando foi implantado, já estava como repórter no Rio, 1998 isso. Então, e eu vi essas leis sendo conhecidas da população, mudando o ritmo de vida da sociedade, as pessoas se adaptando. Código de Trânsito de 98 foi o que implantou a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança. Sim. Eu já era repórter fazia 8 anos. Você imagina o tanto de acidente que eu cobri, porque as pessoas estavam sem cinto. Acidentes gravíssimos, perdas, né? Traumas gigantescos, às vezes para uma cidade inteira, porque as pessoas estavam sem cinto. Então, estou citando aqui uma coisa específica, mas para entender o tanto que eu já tinha acompanhado da vida nacional. Você já vivia a política, né? Você só não o jornalismo, era mandatária, o jornalismo, ele vive da política. Ele vive porque da o que é o jornalista? Ele é o porta-voz da sociedade. É. Ele é chamado pelo cidadão na hora que tem buraco na rua, na hora que está dando acidente na esquina, na hora que está faltando professor na escola, goteira na creche, não é? Médico no posto de saúde. Quem é que eles chamam? O jornalista. Só chamam depois que o poder público não atendeu a demanda. Sim. Então, assim, tem uma relação direta entre o governante e o governado, até porque o governante é eleito pelo cidadão comum. Mas na hora que o governante não resolve o problema que esse aqui está enfrentando, quem é que ele chama? A imprensa. Vamos colocar a boca no trombone. E resolve, né, Cris? E aí... E muitas vezes resolve. Muitas vezes, assim, tem uma parte muito mas a divulgação então, do tem problema... uma parte muito gratificante do jornalismo, que é o que me manteve todos esses anos no ar, e eu ainda sou muito apaixonada por jornalismo, que é você poder representar realmente os anseios de tanta gente num momento em que elas precisam ser ouvidas e não estão sendo ouvidas por quem deveria ouvir, que é o poder público, e, ao mesmo tempo, você ter cacife mesmo para ir cobrar solução de quem está lá. Ó, você foi eleito, você tem a chave da cidade na mão,
Você tem a caneta do governo ou do poder público, do órgão tal, do órgão X, tem que trazer uma solução. E o outro lado é você também ter contato com essa parte da sociedade que é bem influente, mas que não tem o poder de ação, que é o meio pensante, o meio universitário, o universo todo de pesquisa, as empresas, porque também tem isso. O poder público não resolveu esse problema porque não achou a solução ainda. A gente foi lá, ouviu o secretário de área, não, nós estamos buscando a solução, mas ainda não sabemos como. A gente vai na universidade, a gente vai nas empresas, aqui já tem solução, leva para cá. Então, de alguma forma, você ajuda a máquina os pontos, a engrenar. Agora, você falou que foi uma mas experiência na política difícil. A gente faz, né? Você falou que foi uma experiência difícil. Foi uma experiência difícil porque o sistema, que é como a população me viu contra o sistema se contorceu de um jeito que ficou muito claro que há algo na política que é feito para ser daquele jeito e que eles não querem mudar. E não querem ninguém que cutuque. Não querem ninguém de fora entrando aqui, a menos que tenha sido aceito pelo grupinho. Entendeu? Como eu não fui aceita, não consegui partido dos grandes partidos, todos que eu pedia a legenda pulavam para o colo dos que já estavam lá. Então, vamos ajudar a reeleger, a perpetuar aquele grupo no poder, porque é assim que a máquina está funcionando. Mas ali tem corrupção, ali tem superfaturamento de obras, ali tem licitações fraudulentas. Tem muita gente que mama naquela estrutura. Que não chegam ao conhecimento da população. O que chega ao conhecimento da população? Não está resolvendo o problema da minha rua, está faltando vaga de creche para criança, tem uma população de rua gigantesca, no caso de Curitiba, que não tinha antes. Sim. A cidade quebrou na pandemia por causa de medidas impopulares e extensivas demais que este grupo impôs para a sociedade. Então, também havia esse anseio por mudança por conta daquilo tudo. E, no fim, o sistema todo fez o possível. Aí, para usar uma frase de alguém que não é do sistema curitibano, mas representa bem isso, uma frase da Dilma, quando ela estava naquele Brasil quebrado de 2014 e insistindo que seria reeleita, e foi. A gente faz o diabo para ganhar a eleição. Eles fizeram o diabo em Curitiba para perpetuar o mesmo grupo que estava no poder, perpetuaram. Sim. A cidade continua com os 4 mil moradores de rua, com as 10 mil crianças fora da creche e com as pesquisas de opinião dizendo que eles têm 80% de aprovação, porque a forma de enganar também é a manipulação da opinião pública através das pesquisas, né? Agora, a população Então, nesse sentido, foi muito difícil. No segundo turno, né? Muita gente achava que era impossível. Uma candidata que não tinha tempo de TV, que na sua profissão não podia mais ocupar seus espaços, porque a lei eleitoral não permite ao jornalista continuar no ar no período eleitoral, porque é injusto com os outros candidatos, mas daí os outros candidatos tinham horário de TV, eu não tinha, porque eu estava num partido pequeno e eles nos grandes, ainda coligam para ter mais tempo de TV. Então, eu não tinha... Assim, eu indo votar no primeiro turno, eu fui parada por mais de 10 pessoas, seguramente, que queriam saber por que eu estava afastada do jornalismo. Eu gostava tanto de você na Gazeta, na Revista Oeste, na Auriverde. Você não está mais no ar, o que aconteceu? E naquele momento, né, indo para a urna, eu dizia, olha, neste dia, tudo que eu posso te dizer é a lei eleitoral não permite que jornalistas que são candidatos continuem no ar. Então, tipo, reticências, entenda aí o que eu estou dizendo. E, por favor, olhe na parede a lista de nomes dos candidatos antes de votar. As pessoas não sabiam que eu era candidata. Caramba. Então, eu, sem tempo de TV, sem um tostão de fundo eleitoral, que eu me posicionei ferrenhamente contra ali, né, um absurdo, os outros candidatos gastando 10 milhões, 12 milhões de reais contra uma candidata que não tinha dinheiro para mandar imprimir um santinho. E eles com dezenas de bandeiras em todas as esquinas da cidade. Você não usou, então, o fundo eleitoral? Não tinha, né? Meu partido não tinha, porque era um partido muito pequeno. Um partido que nem eu conhecia, mas foi o único que me deu a legenda. E que, no fim das contas, apesar de herculeamente eu ter conseguido chegar ao segundo turno, não me apoiou. O meu partido se declarou neutro no segundo turno porque foi engolido pelo sistema também. Que loucura. Já não era mais interessante me apoiar. Então, ficaram neutro para não dar na cara que estavam, na verdade, contra mim, apoiando o outro candidato naquele momento. Então, assim, um absurdo. A minha candidatura acabou provando que é possível, é difícil, mas é possível fazer muito voto. Eu fiz quase 400 mil votos.
sem dinheiro público, sem horário eleitoral, sem ser chamada para as entrevistas, sem participar dos debates, porque houve todo tipo de asfixia em cima do meu nome, sem ser citada pelas pesquisas eleitorais que fingiam que eu não existia. E pior, a manipulação não era só para inflar números dos outros candidatos, que eram irreais, os números que eles divulgavam, até porque o meu nome não estava lá. As pesquisas não só inflam alguns candidatos, que são os que pagam, R$80 mil cada pesquisa eleitoral. A população não tem noção. Então, imagine, quem paga os 80 mil tem uma maciada ali nos números. Mas as pesquisas são usadas, as pesquisas eleitorais, estou dizendo, né? Não só para isso, para inflar nomes que pagam as pesquisas e asfixiar outros que eles não querem que sejam conhecidos, mas para mentir para o eleitor. Eu recebi inúmeras denúncias de seguidores meus, apoiadores, eleitores meus, que diziam: eu fui parado por pesquisador, teu nome não estava na pesquisa, e eu dizia: minha candidata não está aí. Cristina Grêmio é a minha candidata, minha prefeita é Cristina Grêmio. E o entrevistador dizia: ela não é candidata. Então, os entrevistadores pagos para manipular a opinião pública. É assim, é criminoso o que acontece nos institutos de pesquisa. Por isso que eu digo que a gente precisa de um congresso que um dia olhe para isso. Se a pessoa no CPF, se o político que comete alguma irregularidade durante a campanha fica 8 anos inelegível, por que o Instituto continua fazendo pesquisa? O Instituto que mais acertou a minha ida para o segundo turno só errou 20%. 20%, 10 vezes a margem de erro que eles mesmos divulgavam, que era de 2%. Então, o que é isso se não manipulação da opinião pública? Esse instituto tinha que ficar 8 anos impedido de fazer pesquisa eleitoral. Ah, mas vai abrir um outro bracinho e um outro instituto vai vir no lugar dele, mas é outro. Vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho. Alguma coisa precisa ser feita para frear essa manipulação descarada do eleitor. Está acontecendo agora com pesquisas presidenciais, está acontecendo nos estados. A gente vê candidatos que já se colocaram como pré-candidatos e eles não aparecem nas pesquisas. Você veja no caso do meu estado, do Paraná. Eu sou contra divulgação de pesquisa. Não, e você veja no caso do meu estado, do Paraná. Eu fui a primeira pré-candidata a se lançar pré-candidata ao Senado. Porque no que eu fui dormir no dia seguinte do segundo turno, com esses 400 mil votos na bagagem, eu já fui dormir candidata a prefeita que não se elegeu, eu acordei pré-candidata ao Senado. Eu exausta, querendo descansar, foram 3 semanas muito intensas no segundo turno, né? Com essa luta contra tudo e contra todos, e eles realmente moveram, fizeram o diabo para conseguir eleger o candidato deles. Pararam o estado do Paraná. O governador tirou licença para coordenar a campanha do candidato a prefeito. Então, foi uma coisa que era um ex-secretário dele, era também vice-prefeito de Curitiba, então era tudo. Mas eu só queria dormir. No fim, já tinha um monte de partido me procurando, querendo me dar legenda, porque aí viram que tinha capital eleitoral. Que eu digo, não sou eu. Eu fui a ponta de lança de um sentimento que não é nem só curitibano. Não, é brasileiro. É brasileiro. É um sentimento de mudança. Você acha que a eleição do ano que vem vai copiar um pouco do que aconteceu em 2018? Porque a eleição de 2018 foi isso. A gente quer pessoas antissistêmicas. Eu, por exemplo, fui eleita nessa onda. Vai, porque 2022 a gente pode seguramente dizer que não aconteceu também o que aconteceu em 2018, e aí pouco importa se era a reeleição de Bolsonaro ou qualquer outro nome que representasse esse sentimento de mudança, porque em 2022 Bolsonaro, apesar de estar saindo de um governo já de 4 anos, ainda representava a mudança na cabeça do eleitor. Isso. 2022 foi uma eleição completamente atípica. Um dia a história política brasileira vai revisar isso. Sim. E eu espero que a história criminal também. Sim. Né, o que foi feito pelo TSE naquela eleição. Eu fui censurada. Eu estava no time da Jovem Pan, que foi censurado nos 10 últimos dias da campanha eleitoral majoritária, porque Lula, recém-saído da cadeia, numa manobra absurda que o Brasil inteiro acompanhou, nunca foi inocentado, mas a gente não podia mais dizer que ele nunca foi inocentado. A gente foi proibido de dizer que ele era um ex-presidiário. A gente não podia dizer que ele era a verdade. O descondenado, que foi uma palavra que eu lancei no imaginário popular, no Pingos nos Is, na época, porque a gente chegou num momento que ele não era inocentado, a gente não conseguia dizer o que ele era, então e foi a época que a Folha de São Paulo tinha divulgado aquela manchete da economia despiora, porque não queriam admitir que a economia tinha melhorado no governo Bolsonaro. Aí era a economia despiora. Aí eu falei, bom, então se a economia despiora, o Lula é um descondenado. E aí pegou o negócio, mas não podia mais dizer que ele era descondenado. Hoje a gente fala o desgoverno do desgoverno do descondenado. Descondenado. Né? Mas assim, não podia dizer que ele era descondenado, não podia dizer que ele era ex-presidiário, não podia dizer que era corrupto, lavador de dinheiro.
né? Enfim, as coisas que a própria justiça tinha dito sobre ele. Com provas sobradas, palavra dos juízes, né? Em todas as instâncias, nas várias instâncias, ele foi julgado. A instância seguinte ia sempre aumentando a pena. Isso. Então, os petistas têm aquela raiva, aquele sentimento de vingança em relação a Sérgio Moro, o então juiz da Lava Jato, sendo que quando chegou no TRF4 em Porto Alegre, segunda instância, Zanin, na época advogado, recorre daquela sentença de Sérgio Moro e vai lá para os juízes do colegiado de Porto Alegre. Os juízes olharam para aquilo e disseram: tem provas sobradas. O desembargador Gibran Neto, lá do TRF4. Provas sobradas, essa pena é muito pouca, muito pequena. Aumentou a pena de 9 para 12 anos. Chegou em Brasília, terceira instância, recurso do Zanin, STJ, aumentaram a pena de novo. Ele passou na mão de mais de 20 juízes. O próprio STF julgou inúmeros recursos que Zanin toda hora impetrava. Mais de 400 recursos ele impetrou. Então, a gente olha para esses processos do 8 de janeiro completamente ilegais, porque não dão permissão para recurso, para defesa, sendo que as pessoas sequer têm foro privilegiado. Lula, que na época não tinha foro privilegiado, teve direito a recorrer a todas as instâncias superiores e depois ainda ficou atrasando o processo por muito tempo, com recursos vários no próprio STF. Então... Cris, você comentou aí sobre a atuação do então juiz Sérgio Moro, né, no âmbito da Lava Jato. O Moro acabou saindo da magistratura, se projetou para a vida política, foi eleito senador pelo Paraná. Foi ministro da Justiça de Bolsonaro primeiro. Foi ministro da Justiça, que saiu numa situação complicada, né? Tem muita gente do bolsonarismo que não perdoa a forma como ele saiu. Eu acho que até já aconteceu tanta coisa depois que hoje... Você acha que já perdoou? Eu acho que existe uma mágoa, mas acho que perdoam, porque vamos pegar o caso do Paraná, né? Sérgio Moro foi eleito senador em 2022. Foi eleito senador e ajudou o Bolsonaro no segundo turno, esteve no palanque, ajudou o né? Bolsonaro, esteve no palanque no segundo turno, nessa eleição altamente conturbada, que eu disse que um dia a história política e a história criminal há de revisar, né? Virou crime questionar o sistema eleitoral, enfim, se reunir com o embaixador é motivo para inelegibilidade, todos esses absurdos que a gente viu acontecer no Brasil desde então. O 8 de janeiro nem se fala, não vamos nem entrar nesse assunto, senão dá mais um programa inteiro. Né? Eu fui a primeira jornalista do país a entrevistar os presos políticos quando eles começaram a ser soltos, e eu já vinha conversando com advogados e parentes dos presos, desde o 8 de janeiro. Então, eu sei toda a farsa, como ela se montou, como ela aconteceu, e sem contar a farsa das condenações depois. Mas a gente viu tudo isso aí acontecer, e nesse momento o Sérgio Moro faz aquele movimento de guinada. Enfim, quem é de direita viu que ele é de direita, né? Porque a gente conhecia o juiz anticorrupção, o juiz anti-PT. Depois a gente conheceu o ministro da Justiça no governo Bolsonaro. E teve ações muito contundentes como o ministro da Justiça, embora a saída tenha sido toda conturbada. Aí depois ele é eleito pela direita, senador do Paraná, em 2022, né? No ano que só tinha uma vaga para senador. E agora ele está como pré-candidato ao governo, o único, por enquanto lançado, e está nadando de braçada, né? Até porque não tem... eu não sei se está acontecendo isso em outros estados, mas no Paraná está muito claro. A esquerda está sem nomes, mas a direita também. Você veja, eu me pré-lancei como pré-candidata a senadora em 12 de fevereiro. No mês seguinte, o deputado federal do PL, Felipe Barros, se lançou também pré-candidato ao Senado, e desde então ninguém mais se lançou. Temos 2 pré-candidatos ao Senado de direita, não tem ninguém de esquerda, não tem ninguém de centro, não tem ninguém pré-lançado lá no Paraná até agora, estamos em setembro. E para o governo só Sérgio Moro, que já estava num movimento desde a campanha municipal. Sim. Um movimento de que viria para governo. E você pode apoiar Sérgio Moro para o governo? A gente está conversando com todo mundo, né? Depois que acabou a eleição municipal, aí, né, apoiadores meus já começaram um processo de apaziguamento, de conversar com pessoas que me atacaram gratuitamente. Porque ele te atacou na campanha? Sérgio, não. A esposa dele era candidata a vice numa outra chapa, na chapa do partido dele. Do União Brasil tinha um deputado estadual concorrendo à prefeitura, que é um deputado estadual que já concorreu outras vezes, então já era um nome conhecido em Curitiba. É deputado estadual há muito tempo. Foi secretário do Ratinho, então era meio que sistema até certo ponto. E a deputada federal, que é a esposa do senador Sérgio Moro, era vice nessa chapa. No segundo turno, foi um candidato que não se manifestou.
O pessoal do partido do senador Sérgio Moro não se manifestou. Os outros todos correram para o candidato do sistema. Até a esquerda. Ele foi eleito pelos petistas, tanto que está cheio de petista na prefeitura agora, se dizendo candidato de direita, coisa que nunca foi, porque ele era vice de um candidato, de um prefeito de esquerda. Então, a política tem muitos detalhes que, às vezes, fora dela a gente não entende. Vamos falar sobre o governador. Ele está pré-candidato bem avaliado, né, no estado. Pesquisas, né, Júlia? Você não acredita? Tem rodado o Paraná, ele é um governador bem conceituado, ele tem uma massa muito grande de prefeitos com ele, porque privatizou algumas empresas, liberou muito dinheiro para as prefeituras, enfim, isso é governar também, é priorizar, né, aonde que você vai atender. Não fez nenhuma grande obra, tem uma obra que está há 40 anos sendo prometida que ninguém faz, que diz que vai inaugurar até o fim do ano a ponte de Guaratuba. A gente tem um município, o litoral do Paraná é bem pequeno, mas tem um município que para chegar até ele, ou você precisa ir até Santa Catarina e dar uma volta, ou você atravessa a Baía de Guaratuba, é uma baía. Entendi. Então tem uma ponte ali, é uma obra de engenharia gigantesca que nunca saía do papel e foi feita agora nesse governo de 8 anos dele, né? 7 anos já, mas ainda tem mais um ano de governo pela frente. Diz que inaugura até o fim do ano que vem, que é o fim do mandato dele. Mas ele está pré-candidato à presidência, né? Ele está num voo solo aí já. Mas você acha que é viável? Ele estava num movimento de aceno para Bolsonaro e o que se falava nos bastidores é que eventualmente se cogitava, inclusive, se oferecer como vice de Bolsonaro ou de alguém que Bolsonaro indicasse. Agora já falam já saem algumas manchetezinhas já tem tempo já que fala de possível vice de que Lula. Ele não pode acredito. ser o candidato da esquerda, inclusive. Se o Lula não por acredito, algum motivo mas não sair, vamos supor que aconteça alguma coisa, o Lula não possa ir para a reeleição. Eu espero que isso aconteça. E aí a esquerda vai ficar sem nome, que é aquilo que a gente estava conversando. Sim. Já ouvi falar que o Ratinho poderia ser esse candidato. Vice do Lula, né? O pai... Não, vice não. Candidato do PT? Da esquerda. Lá no Paraná não está forte esse boato, não. Eu não vejo isso no meio político. Então, não sei se nacionalmente está surgindo, em função dele já estar num movimento nacional de pré-candidatura à presidência, mas assim como tem ele, tem Caiado, tem Zema, tem Tarcísio, tem esses outros nomes que surgiram, a gente não sabe quem que vai representar. Ele é centro, né? O PSD é o famoso centro, que não sabemos exatamente para que lado vai. Mas ele vinha pendendo para centro-direita, tinha acenado para Bolsonaro, chegou a subir em caminhão ali na Avenida Paulista em uma das manifestações, nas últimas já não estava. E ele teria chance para o Senado? Bom, tá com a máquina na mão, né? Todo mundo comenta que se vier para Senado seria provavelmente um dos nomes fortes. Né? O meu nome está bastante forte, mas é o que eu te disse, tem só 2 pré-lançados por enquanto, são 2 vagas, em tese. Estaríamos disputando com o Ratinho, assim como outros governadores vêm para Senado agora. É um movimento natural, né? Tem gente, eu já escutei falar que você se lançou assim tão rapidamente para Senado, mas é numa estratégia de se casfar, se tornar mais conhecida, mas o objetivo é ser federal. Eu sempre disse toda a vida que eu não serei candidata a deputada federal. Por quê, Cris? E eu já explico por quê, mas quem está me assistindo e é do Paraná, não deixem essa mentira ganhar perna. Isso é mentira de gente que teme me ver na disputa para Senado, sabe que o meu nome está forte e tenta me desmerecer junto ao eleitorado. O eleitor não me pede para eu ser candidata a deputada. Ninguém me pede. Nunca me pediram para eu ser candidata a deputada. Desde o dia 1, pós-campanha municipal, já me dizem Senado, Senado, Senado. Primeiro porque as pessoas me acompanham no jornalismo e sabem da minha combatividade em relação a esse Senado omisso que a gente tem hoje, conivente, não só omisso, mas conivente com todo o estado de coisas que a gente está vivendo. Antes nas mãos de Rodrigo Pacheco e agora de Davi Alcolumbre. Então, quem acompanha a política está vendo. E os senadores, embora tenham alguns bastante combativos, mas em minoria não conseguem avançar pautas como impeachment de ministros do STF.
Então, por que eu vou anular todo esse meu trabalho do jornalismo de gerar consciência, de anos dando a cara a tapa, com tantos colegas se autoexilando no exterior para continuarem falando, para conseguirem continuar falando? Eu permaneci aqui com coragem, destemida, mas falando o que precisa ser falado, né? Abrindo mentes, gerando consciência. Por que eu ia me candidatar para deputado federal, para emprestar esse capital político que surgiu em torno do meu nome, para eleger, de repente, um monte de tralha que o eleitor não conhece? E com todo respeito aos outros candidatos a deputado federal. Mas a gente sabe como é que funciona a lei do quociente eleitoral. Né? Um que é muito bem votado puxa vários outros que, às vezes, o eleitor não gostaria de ver lá na Câmara. Então, eu não admito assim, que o meu nome seja usado para isso. E se você ficasse sem legenda? Eu não cogito sair do jornalismo para meio que ser anulada no meio de 513, que vai para 531, né? Vai aumentar o número de deputados no ano que vem. Eu acho que eu sou mais... Eu presto um serviço melhor ao Brasil estando no jornalismo do que lá. Então, assim, no sentido de olhar tudo como uma missão, então, prefiro continuar na missão jornalismo se for... A única opção for ir para a Câmara Federal. Portanto, eu nunca disse que eu seria candidata a deputada federal, eu nunca cogitei abandonar a minha carreira para ser candidata a deputada federal e o meu eleitorado nunca pediu que eu fosse deputada federal. Então, se existe esse boatozinho, em blogzinho sujo e tal, é porque eles querem minar a minha candidatura ao Senado, que está muito forte. E se o sistema se organizar para tirar vaga? Para os partidos não te darem vaga, que a gente sabe que isso funciona também. Eles podem tentar fazer isso, mas eu tenho mais de um partido interessados em me ter como candidata ao Senado, com garantia do presidente nacional. Então, isso, para mim, não é nada que me preocupe. Eu tenho legenda e só não serei candidata ao Senado se eu não quiser. Como eu quero e estou em pré-campanha desde fevereiro, porque eu fui pré-lançada candidata a Senado no dia 12 de fevereiro, no dia 13 eu já estava em pré-campanha. Já estava no interior do estado numa feira agrícola. Eu tenho feito visitas a feiras agrícolas, a feiras culturais, regionais. Tenho visitado prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras municipais, vereadores dos vários partidos, líderes empresariais, cooperativas agrícolas. Estou fazendo vários, né? Desde fevereiro. Eu já visitei mais de 50 cidades e isso, vejam bem. Eu voltei para o jornalismo e continuo com a minha carga pesada de trabalho no jornalismo, mas abrindo mão dos meus poucos momentos de folga, da convivência em família, do meu descanso, para ir para as várias regiões do estado do Paraná, conhecer as demandas regionais, conversar com lideranças políticas, com lideranças comunitárias, com lideranças empresariais e com políticos para ir montando. E está muito forte o meu nome. São 2 candidatos. Então, mesmo quem já tem algum candidato cogitando sair pelo seu próprio partido, eu te dou a segunda vaga. Eu vou trabalhar por você na segunda vaga. Muitos já... Você vai ser minha primeira senadora. O segundo vai ser quem o meu partido decidir apoiar. Então, as pessoas vão te conhecendo e vão querendo entrar no projeto, né? E você, senadora, qual que seria a sua principal pauta? Eu vou colocar as 3 principais pautas. As 3 principais pautas, todas no primeiro dia. E aí? Primeira delas, eleger um bom presidente do Senado. Que as pessoas não acompanham isso, não dão tanto valor, mas quem está mais antenado na política tem percebido a importância disso. No momento da posse, no momento do ato, né, começou a legislatura, que é sempre 1º de fevereiro. Começou a legislatura, os senadores eleitos elegem o presidente do Senado. Toda nova legislatura começa com um novo presidente do Senado. E quem que tem sido eleito? Sempre os representantes do sistema. Então, eleger um presidente do Senado que seja contra inclusive com o apoio da oposição. Com o apoio da né? Por com isso o apoio do PL. Por isso que essa eleição de 2026 vai ser muito peculiar no sentido de a população está entendendo que o Senado vai ser eleger bons senadores e senadores conscientes do papel do senador. Vai ser mais importante até do que a escolha do novo presidente da República, que também é muito importante, sim, mas mesmo que tenha um presidente da República como esse atual, fazendo um monte de besteira, se o Senado for forte e tivermos maioria no Senado, o presidente não governa do jeito que quer. Sim. Vai ter que governar como a população quer, mesmo que não seja o presidente que a gente está sonhando, né, que seja. Pauta número 2, escolher um bom presidente do Senado, impeachment de ministro do STF que não respeita a Constituição, porque o Brasil só virou essa ditadura da toga que é hoje
por causa da omissão dos senadores. Foi. Se lá atrás, no primeiro desmando de ministro do STF, querendo avançar sobre os outros poderes, coisa que a Constituição não permite, querendo legislar, querendo governar, e fazem isso toda hora, desde a época do Bolsonaro. Já interferiam no governo Bolsonaro, já interferiam no legislativo. E pior, avançando sobre a vida das pessoas, criminalizando inocentes e soltando bandidos. Nesse momento, já tinha que ter caçado um primeiro-ministro do STF. Caçou o primeiro, o segundo já fica esperto. Opa, deixa eu voltar para dentro da Constituição aqui, porque se eu avançar, o Senado, que é fiscal dos demais poderes, vai nos fiscalizar. Então, tem que fiscalizar. E a pauta número 3 é já começar a reforma do Judiciário. Tem muitas... que aí, claro, não se resolve num dia. Aí é uma discussão que começa, mas tem muitas propostas já em tramitação. Algumas já foram aprovadas no Senado e precisam ser aprovadas na Câmara, como o fim do foro privilegiado. Não diz respeito à reforma do Judiciário, isso especificamente, mas muda completamente o estado de coisas no Brasil. Mas tem outras que estão paradas no Senado, como, por exemplo, a forma de escolha dos ministros do STF. Existe proposta lá que continua sendo indicação do presidente da República. Mandato, né? Então, isso é uma outra proposta. Não tem condições mandato, de ficar até aposentadoria, se né? todos para cargos eletivos no Executivo e no Legislativo tem mandato, no Judiciário, que não é cargo eletivo, é cargo indicado, tem que ter mandato também. Com certeza. Né? Então, não pode colocar um Toffoli, um Zanin com os seus 40 anos para eles ficarem quase 4 décadas no STF fazendo o que fazem hoje, né? Legislando, governando, coisa que a Constituição nem garante para eles. Eu acho que agora a gente identificou uma série de falhas, né, no nosso sistema constitucional, né? Sim. Aí o outro projeto que eu dizia... Decisão monocrática, por exemplo, não dá para Então, existem sustentar. Projetos em tramitação, mas tudo meio travado ali em comissões e tal. Porque não tem volume A forma gente, de escolha que eu dizia, continua, o que eles estão propondo, continua sendo indicação do presidente da República, mas tem que ser magistrado de carreira. Então, tem que ser da carreira... Tem que ser alguém que lá atrás já fez concurso público e passou. Entende, né? Toffoli tentou 2 vezes ser juiz e não conseguiu. A gente viu agora no julgamento do presidente Bolsonaro a diferença que foi o voto do Fux. Luiz Fux, ele teve ali 13 horas que ele deu aula, você viu que ele fez um trabalho primoroso, se você quiser pegar água aí, junto com a equipe dele, diferente dos outros que chegaram lá e fizeram votos super curtos. Ah, não, eu não tenho cada justificativa, eu não tenho por que ler o meu voto porque já está no sistema. Meu Deus! A gente está falando de um julgamento de interesse nacional. Com vidas em jogo. Centenas de vidas. Você precisa, no mínimo, da transparência. Aí vem fazer piada, porque estavam fazendo indireta para o ministro. Então, tudo isso é punível. Eu não vou ler porque já está no sistema. Tudo isso é punível por lei. É porque, sabe a sensação que me dá, Cris? É que eles já não se sentem mais na República, eles vivem literalmente uma corte. Sim. Uma corte que não tem que prestar contas. Sim. É a certeza da impunidade, né? Total. A certeza da impunidade faz o traficante de armas, o traficante de drogas, o pedófilo, o assassino continuarem cometendo os crimes. E os juízes abusadores também. Do ministro Gilmar Mendes falando assim, nós não vamos aceitar impeachment. Sim. De ministro Supremo. Só por isso, o Senado já tinha que ter colocado em votação o pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Então você está em que país? Cadê a Constituição? A Constituição proíbe os ministros do STF de dar voto antecipado. Ele está antecipando um voto sobre algo que sequer foi decidido pela Câmara e pelo Senado. Então, ele já agiu de forma inconstitucional e isso é passível de impeachment. Então, o Senado deveria já ter colocado em votação o impeachment do Gilmar Mendes somente por causa dessa declaração. Tem inúmeras outras, tanto que tem pedidos de impeachment de todos eles lá. Praticamente todos. Eu acho que talvez o André Mendonça não tenha. Mas tem até, se não me engano, tem até para o Nunes Marques. Porque todos eles, de alguma forma, já infringiram a Constituição em algum momento. E a Constituição não permite que o ministro, que é guardião da Constituição, desrespeite a Constituição. Quem fiscaliza isso? O Senado. Por isso que eu estou falando que a eleição do Senado é tão importante. Nós estamos travados, né? Completamente travados. Mas tomara que dê certo aí, que você realmente se encaixe numa agremiação que permita realmente que você faça uma campanha, porque eu sinto que o povo do Paraná quer.
ver uma candidatura diferente, quer ver uma candidatura feminina e já conhece você, não apenas porque você está no Estado há muito tempo falando, né, explicando as coisas, dando notícias, como você falou, dando a cara a tapa, como também você foi candidata a prefeita, chegou no segundo turno. A eleição municipal me projetou muito porque... É isso que você falou, foi uma eleição nacionalizada, ela foi nacionalizada. Foi E eu agora que eu estou percorrendo o interior do Estado, é impressionante como todas as outras cidades do Paraná, são 399. Então, todas as outras 398 acompanharam a eleição de Curitiba, especialmente no segundo turno, quando já não tinha mais eleição na maior parte das cidades. Mas mesmo nas outras 2 cidades que tiveram segundo turno, Londrina e Ponta Grossa, eu já ouvi relatos de eu não assistia os debates daqui, eu acompanhava os de Curitiba. Então, foi uma eleição que teve muito voto e muita torcida de eleitores de outras cidades do Paraná e do Brasil inteiro, né? Porque por onde eu vou, eu encontro pessoas que dizem, eu torcia por você, Nossa, eu acompanhei. As minhas campanhas de Pix, né? As minhas campanhas de Pix movimentaram gente do Brasil inteiro. E eu sou eternamente grata a todos os meus seguidores e apoiadores, porque foi o que me fez fazer uma frente mínima. Eu estava lutando contra uma estrutura que, além de ter toda a máquina do Estado e da Prefeitura, e aqui eu estou falando, governador do Estado e prefeito faziam campanha para outro candidato. Todo o universo político. Então, secretários de Estado, secretários de município, praticamente todos os deputados, os vereadores, as empresas públicas estaduais, municipais, autarquias, fundações, todo mundo fazendo campanha para o outro candidato. Além disso, ele tinha 17 milhões de fundo eleitoral. Isso paga centenas, às vezes milhares de cabos eleitorais. O cabo eleitoral ele não segura só a bandeira, ele vota no candidato, mas também o marido, a esposa, o namorado, o pai, a mãe, o tio. Cada cabo eleitoral leva, por isso que eu digo que a compra de voto ela é oficializada no Brasil. Porque quando permitem a contratação de cabo eleitoral, você está, de alguma forma, comprando voto. Né? Assim como o próprio Bolsa Família também, né? Compra de fala. voto. Ô, Cris, mudando um pouco de assunto, indo para o lado agora pessoal. O Grêmio, o seu sobrenome vem de qual? É de onde? Qual a origem? Esse sobrenome é alemão, que era do meu pai. Né? O avô dele era imigrante alemão em Curitiba. Então, o pai do meu pai, o meu avô, Grêmio também, meu pai e eu. Mas eu tenho 7 ascendências europeias. No sul do país, a gente é muito misturado com imigração europeia. Né? Eu tenho alemão e italiano por parte de pai. Por parte de mãe, eu também tenho alemão, embora o sobrenome que eu herdei da minha mãe seja português, Reis. Mas por parte de mãe eu tenho alemão, tenho português, tenho francês, espanhol, escocês e irlandês. Que isso! Eu tenho muita ascendência europeia e lá no Paraná é isso, né? O Paraná tem... O sul do país tem muito alemão e muito italiano. Sim. Mas tem também muito... No Paraná, especificamente, tem muito polonês, tem muito ucraniano. Tem muito ucraniano. Tem cidades menores onde até hoje se fala alemão na escola. Se fala ucraniano na escola. É mesmo? Sim, as tradições todas mantidas. Então, aquela coisa de cultura do Nordeste que a gente olha... Você fala alemão? Não, eu não. Alemão não me interessei por aprender, mas o meu sobrenome é alemão. Mas aquela coisa que a gente vê, eu morei no Nordeste, né? Então, Bumba Meu Boi, todo folclore, as festas juninas. No Sul é tudo festa folclórica de origem europeia. Então, você tem grupos folclóricos, sem falar os CTGs gaúchos, que tem pelo Paraná também. E o Paraná tem muita imigração árabe, muita imigração japonesa. O Paraná é realmente um mini Brasil. Aquilo ali é um estado incrível. É uma miscelânea muito grande. Curitiba é uma cidade linda, né? E as pessoas, os curitibanos, são muito educados. Já foi. Ela é uma cidade que cresceu muito, teve muita divulgação na época do Jaime Lerner, que foi um urbanista, um arquiteto que realmente projetou, teve muitas soluções urbanas, investiu muito na preservação do meio ambiente. Então, Curitiba tem quase 40 parques urbanos, as áreas verdes que existiam na cidade estão todas preservadas. Mas ela tem hoje problemas de cidade, de megalópole, né? Então, 4 mil moradores de rua é uma coisa que para Curitiba é insano. É uma cidade fria, as pessoas morrem de frio na rua no inverno. Não pode. Na campanha municipal... municipal... porque a gente viu São Paulo conseguir a tal fazer da vontade algo política, que, assim, né? Ninguém imaginou que fosse possível, que é exatamente dissipar os craqueiros, né? Os usuários de drogas. Eu mesma, Cris, eu confesso para você. Eu não tinha esperança mais ali em São Paulo, não. Você com certeza conhece a situação de São Paulo. Sim, eu frequento bastante São Paulo. E aí,
Gente, o prefeito junto com o governador, eles conseguiram. E o vice-prefeito fantástico, né, o Coronel Melo Araújo, que ele vai lá, conversa com os moradores, é quase um psicólogo ali, uma pessoa que estimula, que arregaça a manga e, né, conversa com a pessoa para tentar entender. É incrível assim, o trabalho que está sendo feito ali. Curitiba, infelizmente, não. As pessoas continuam na rua, e continuam sem programa. O crime organizado já está no Paraná? PCC está no Paraná, já estava na minha pré-campanha. A polícia, que era majoritariamente apoiadora da minha candidatura, me mandava informes regulares nos bairros onde eu não podia entrar, inclusive porque o crime estava fechado com outro candidato, então que eu não me arriscasse. Tem 2 pequenas cracolândias se formando em Curitiba, e eu vi isso nas minhas carreatas que se estendiam até de noite, então muito triste você passar por um bairro mais periférico e ver aquilo acontecendo ali nas ruas menos iluminadas. Tem uma ligação com essa população de rua muito grande. Não que os moradores de rua sejam traficantes, mas os traficantes ficam infiltrados no meio dessa população e aí fica mais complicado até para o poder público atuar, mas precisa ter uma atuação, né? O centro da cidade completamente abandonado no pós-pandemia, com muitas falências também. Curitiba não soube, a prefeitura antiga e a atual não souberam lidar com o pós-pandemia, o pós-quebradeira de empresas, né? Então, tem muitos problemas assim que 10 mil crianças fora da creche é muita coisa. Nossa, é um problema. São 10 mil mães sem trabalho, né? Sim. Então, me acusavam na campanha eleitoral que no meu plano de governo, que foi construído a 200, não é nem 200 mãos, são 400 mãos, porque eu tive 200 voluntários trabalhando comigo por 5 meses a fio. A gente se reunia diariamente, eu, o candidato a vice e coordenadores de áreas que a gente identificou, pensando nos problemas da cidade, buscando soluções, vendo o que já tinha sido tentado fazer e não deu resultado, buscando o que outras cidades fizeram e fizemos o plano de governo, um plano de governo que as pessoas leram, dava muito orgulho. As pessoas me paravam na rua e diziam, nunca li um plano de governo e eu gostei de ler porque aquilo ali é possível de realizar. Mas eu fui acusada porque não tinha nenhuma vez a palavra mulher no meu plano de governo e eu dizia, eu não vou governar só para mulher. Não é porque eu sou mulher que eu vou governar para mulher. Mas assim, quando eu faço um plano de governo focado na educação, dizendo que não só vou dar educação financeira para as crianças de creche, né, de educação infantil, que é o que está a cargo da prefeitura, mas também iniciação ao empreendedorismo, mas vou garantir que as 10 mil crianças que estão fora da creche tenham vaga, eu estou dizendo para as 10 mil mulheres que não podem trabalhar que elas poderão trabalhar. E na parte de desenvolvimento econômico, que de repente vão ter vaga para os seus filhos e vão poder trabalhar, então eu estarei empregando a mulher. Né? Mas como eu não sou ideológica nesse sentido, não fiquei colocando para ficar lacrando ali. É incrível, porque assim, você é mulher. É claro que a visão da mulher é visão diferente de um homem, porque homens e mulheres são diferentes. Eu calei a boca, né, dos que me acusavam quando eles diziam, você não colocou a palavra mulher no teu plano de governo. Eu falei, também não coloquei a palavra homem. Não, eu falo do ser humano, eu não trato as pessoas em caixinhas. Mas deixa eu te perguntar aqui. Momento ping-pong, até para a gente encerrar. Nós temos 8 minutos. Me fala o que você pensa quando eu te falar o nome da pessoa. Não. Jaime Lerner. Inspirador. Não só como político, mas especialmente como um solucionador de problemas urbanos, que ele foi, né? Juscelino Kubitschek. Eu acho que é um ícone. Né? Eu sou muito questionadora sobre, especialmente no que se transformou Brasília, com todo respeito a Brasília, mas esse isolamento do poder central da população em geral. Eu acho que se a capital do país tivesse continuado em Salvador, que era originalmente o Rio de Janeiro, talvez a cobrança fosse muito maior do que com os políticos todos aqui isolados do resto do Brasil. Então, mas eu acho que o Juscelino, obviamente, não tinha esse plano quando ele construiu Brasília. Era realmente interiorizar, né, o desenvolvimento do país e conseguiu. Né? O Centro-Oeste se desenvolveu a partir da criação de Brasília. Rousseff. Um horror. Uma vergonha. Gleisi Hoffmann. Acho que uso os mesmos adjetivos. Porque tem algumas mulheres que, infelizmente, nos envergonham, e aqui eu respeito a pessoa, tá? Estou falando da mulher política e do que elas representam. Eu tenho vergonha. E a Gleisi é do meu estado, né? Fernando Haddad. Uma decepção. Tanta gente que é petista apostava todas as fichas nele. Cadê, pessoal, o resultado? Só aumento de imposto? Não dá, né? Lula. Criminoso. Sérgio Moro.
Eu ainda vejo muito do Sérgio Moro os resultados dele como juiz. Eu acho que ele está aprendendo a ser político, vejo evolução. Talvez uma esperança. E o Bolsonaro? Injustiçado. No momento é o que eu posso dizer sobre ele. Mas eu acho que Bolsonaro foi, assim como eu fui em Curitiba, guardadas as devidas proporções, óbvio que eu não estou me comparando com o presidente Bolsonaro, antes que venham dizer isso, ele foi uma ponta de lança de um sentimento que era muito forte naquele momento e ele deu resultado. Embora tenha sido tão malhado e tão criticado em todos os dias do governo dele, isso a gente acompanhou no jornalismo, ele deu resultado em todas as áreas. Muito. Eu sempre digo, se tiver que falar apenas um feito do governo Bolsonaro, e não estou nem entrando na área Paulo Guedes, em todo o Ministério Técnico maravilhoso, porque eu acompanhei muitos ministros de perto, os programas deles, tá aí Tarcísio, né, que não nos deixa negar, mas se fosse para falar apenas um feito do Bolsonaro presidente, foi o primeiro presidente que pegou o país mais endividado do que devolveu. E o cara enfrentou 2 anos de pandemia, enfrentou guerra na Ucrânia, que no primeiro ano foi crucial para a economia do mundo, garantiu emprego, garantiu sustento. O grande pai dos pobres foi Bolsonaro. O grande salto da miséria, da extrema pobreza para uma classe um pouquinho melhor, foi no governo Bolsonaro por causa do auxílio emergencial. Concedeu títulos. Mas endividou rural, o país? Né? Não. Bolsonaro entregou o país menos endividado do que pegou. Lula agora é que está estourando a dívida já. Nós estamos numa situação muito complicada. Se esse grupo for reeleito ano que vem, realmente fica difícil da gente recuperar. Mas, Cris, já deu 1 hora aqui. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade, né? Você está numa agenda aqui em Brasília, conseguiu fazer esse encaixe. Eu admiro muito o seu trabalho. Você é uma inspiração para mim, né? Eu estou entrando no jornalismo agora, tem pouco tempo. E você é extremamente inteligente, coerente. Eu acho que é uma biblioteca viva da história do Brasil. E eu tenho certeza que você vai contribuir muito estando no Senado, porque eu sei que você vai ganhar. Então, vai me representar mesmo eu não sendo do Paraná, porque é disso que nós brasileiros precisamos. Né? E o senador, ele tem isso, né? O eleitor, eu estou percebendo agora na pré-campanha, ele faz uma confusão entre deputado federal e senador, não entende muito a diferença. Sim. O deputado federal representa a população. Sim. São os representantes do povo, tanto que é proporcional à população do estado. Né? Cada estado, Distrito Federal tem 8 deputados federais, Paraná tem 30. Né? São Paulo tem 70 e tantos. Senado, todo mundo tem 3. O Senado são 3 por estado, porque a gente representa a unidade da federação. Sim. Tem muitos questionamentos em relação a isso, mas tem a parte boa que é o senador eleito em qualquer estado, ele vai representar o Brasil inteiro, ele vai representar a sua unidade da federação, por isso que a gente tem que cobrar tanto do atual corpo de senadores que eles façam o que a gente acha que precisa ser feito. Né? Porque eles todos, está na mão deles mudar o Brasil. Mas não vão. Eu acho que ninguém está tendo essa esperança mais. Agora a nossa esperança é para 2026. A gente continua trabalhando para isso. No jornalismo, a gente abre mentes e a gente continua tentando fazer esse trabalho. E aí nós vamos fazer diversos cortes aqui desse podcast, mas eu quero chamar você a assistir, dar o like, compartilhar. Para quem não conhecia a Cristina Grêmio, é essa mulher maravilhosa, extremamente preparada. O que é raro de a gente ver, vamos ser realistas. Geralmente a mulher entra na política para ocupar um espaço exigido cotas, né? por lei. Então, eu adoro ver mulheres bem preparadas neste espaço e fazendo esse enfrentamento, porque é mais difícil ainda para a mulher. Isso é sem sombra de dúvidas, né? Então, compartilhe esse podcast, quero me colocar à sua disposição. Obrigada tá bom? pelo espaço. Se montar um podcast lá em Curitiba, me chame também, que eu vou. Vou te chamar, com certeza vou. Não, farei. Em breve estarei com um novo programa no meu canal do YouTube também. Quem não me segue, me siga. Que me legal. sigam nas redes sociais. Eu sou Cristina Grêmio, em todas elas. Meu sobrenome é alemão. Escreve Graemel, ML no final, mas se procurar Cristina Gra, já aparece meu perfil. Graeml. Em todas as redes, @Cristina Grêmio. Eu tenho os perfis fakes, o meu são só nome e sobrenome. Não tem ponto, não tem número, não tem underline, Cristina Grêmio. E ali você vai acompanhar não só os meus posicionamentos no jornalismo, mas também a minha pré-campanha para o Senado, que eu sei que gente de outros estados também torce por isso, e muito obrigada. Com certeza, com certeza. Então, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Vocês sabem que todo dia, a partir de 21h30, nós estamos juntos também para fazer o apanhado das principais notícias do dia. Mais tarde tem. E eu agradeço vocês. E haja lucidez. Haja lucidez.